Não espere resolver todos os seus problemas para ser feliz. Mesmo que você esteja passando por uma fase complicada em sua vida, não espere resolver todos os seus problemas para ser feliz. Mesmo no meio da maior tempestade do mundo, dedique algum tempo à reposição de energias. Sei que isso pode ser um pouco difícil, porque a sua mente vai se concentrar totalmente na resolução do problema. Mas tenha certeza de que tomar fôlego será fundamental para ter mais força de enfrentar essa adversidade. É essencial arejar a cabeça quando se está trabalhando em algum processo. Às vezes, não se consegue criar um conteúdo que se quer transmitir e a quem se quer atingir. Quando o seu lado teimoso insiste em continuar mesmo sem concentração, o resultado é lastimável. Se escreve páginas e páginas e depois de tanto trabalho, se joga tudo fora. Então o juízo volta e você tem que ouvir uma música, brincar com as crianças, tomar um chá e de repente, quando se volta à continuidade do trabalho, tudo sai perfeito em alguns minutos. Se esse bloqueio surge em um processo relaxado como o de escrever um livro, sem prazo de entrega, imagine o que acontece com quem tem de lidar com a falência de sua empresa. Por mais difícil que seja a situação, faça sempre alguma coisa para aquecer o seu coração. Muitas pessoas pensam que devem brincar com os filhos porque eles estão sentindo a falta do pai ou da mãe. Pense de outra maneira. Perceba que você também está sentindo falta das crianças e que brincar com elas será muito bom para aquecer sua alma e lhe dará mais força para superar os obstáculos. Olhe para os lados e procure no seu dia a dia os momentos que a vida lhe oferece para ser feliz, mesmo que essas oportunidades se apresentem na forma de algo simples, como um pão quentinho com manteiga e um café com leite na padaria da esquina. Talvez você tenha perdido o dinheiro que lhe dava condições de viajar na primeira classe para todos os lugares do mundo. Talvez você não tenha mais condições de jantar nos restaurantes sofisticados aos quais você já estava acostumado. Se estiver aberto para ser feliz, porém, certamente encontrará formas mais simples, mas não menos alegres, de curtir a vida. Lembre-se de que as coisas mais importantes da vida são de graça. Que tal um abraço do seu filho, o olhar da pessoa amada, um beijo carinhoso dos seus pais, o almoço caprichado da mãe? Tudo isso é de graça. Muitas pessoas que perderam dinheiro deixaram de lado as oportunidades de serem felizes por incapacidade de perceber que ainda continuavam muito ricas, apesar da perda dos seus bens materiais. Mesmo diante dos maiores dramas, não desperdice a oportunidade de curtir o sorriso do seu filho, um abraço carinhoso da mulher amada, uma conversa com seu melhor amigo ou amiga. E, se nada disso estiver disponível nesse momento, digamos que você esteja num país distante resolvendo alguma dificuldade. Vá curtir o pôr do sol, o céu estrelado ou uma noite de luar. Se você estiver com insônia, tome um banho bem gostoso e veja o dia amanhecer. Lembre-se, todos os problemas têm solução, mas algumas delas podem ser demoradas. Portanto, enquanto você resolve suas dificuldades, não deixe de viver. Sua vocação é estar junto das estrelas, pois você é uma delas, e a sua luz interior é mais intensa do que a luz de milhões de sóis reunidos. Esse problema que você está vivendo é simplesmente uma nuvem no seu caminho ao infinito. Acredite em você e tenha fé na sua vitória, que com toda certeza amanhã ela chegará. A fé é o melhor alimento dos campeões. Ter fé é acreditar na vida mesmo quando tudo é adverso. Ninguém precisa de fé quando tudo está dando certo. Ter fé é acreditar que a luz brilhará mesmo na escuridão mais tenebrosa. Ninguém precisa de fé quando o horizonte está totalmente aberto. Ter fé é acreditar na sua capacidade no meio de uma sucessão de derrotas. Ninguém precisa de fé nas vitórias, porque elas são a própria realização da fé que você teve quando começou esse projeto. Ter fé é acreditar que Deus está sempre ao seu lado, mesmo nos momentos de maior angústia, pois o verdadeiro pai não é aquele que faz prova para o filho, mas o que torce por suas conquistas. Ter fé é fazer o seu sonho acontecer, mesmo quando todas as pessoas em sua volta não apostam um centavo sequer em você. Tenha fé em qualquer circunstância. Acredite sempre na sua capacidade de virar o jogo e tenha certeza de que o universo nunca o abandonará. Eu admiro as pessoas que acordam de manhã com alegria no coração,
têm coragem de levantar depois das quedas. Não precisam de elogios nem de aplausos. Sabem falar, por favor, e pedir desculpas. E não se envergonham de dizer eu te amo. Eu admiro as pessoas que têm coragem de persistir mesmo depois de receber um não. São sensíveis e se emocionam com a dor do próximo. Sabem que um abraço vale mais do que 1000 palavras. Compreendem que um exemplo vale mais do que 1000 conselhos. E sabem sorrir para as crianças. Eu admiro você, que tem a humildade para estudar e aprender. Procura as respostas mesmo quando elas estão escondidas. Que sempre quer fazer o melhor e não desiste de lutar. Apesar dos desafios, reconhece que não sabe de tudo. Eu admiro sua busca por fazer o que sua alma pede. Eu admiro você, que com humildade e dedicação faz a sua vida acontecer. Você é meu herói de verdade. Faça por merecer. Só os heróis e as heroínas da vida fazem acontecer as mudanças necessárias para os outros, para si e para sua humildade. E assim, sempre continuam por merecer. Não desfrute somente o sol. Aprecie também a lua. Não desfrute somente a calmaria. Aproveite a tempestade. Tudo isso enriquece a existência. A vida não acontece somente dentro de uma casa, de uma cidade ou de um país. Ela tem de ser experimentada dentro do universo. Então contorne os obstáculos e vença sempre. Tem uma história que fala que havia um riacho de águas cristalinas, muito bonito, que serpenteava entre as montanhas. Em certo ponto de seu percurso, notou que à sua frente havia um pântano imundo, por onde então deveria passar. Olhou então para Deus e protestou: Senhor, que castigo! Eu sou um riacho tão límpido, tão formoso, e você me obriga a atravessar um pântano sujo como esse. Como faço agora? Deus respondeu: isso depende da sua maneira de encarar o pântano. Se ficar com medo, você vai diminuir o ritmo do seu curso, dará voltas e inevitavelmente acabará misturando suas águas com as do pântano, o que o tornará igual a ele. Mas, se você a enfrentar com velocidade, com força, com decisão, suas águas se espalharão sobre ele. A umidade as transformará em gotas, que formarão nuvens, e o vento levará essas nuvens em direção ao oceano. Aí, você se transformará em mar. Assim é a vida. As pessoas engatiam nas mudanças. Quando ficam assustadas, paralisadas, pesadas, tornam-se tensas e perdem a fluidez e a força. É preciso entrar para valer nos projetos da vida, até que o rio se transforme em mar. Se uma pessoa passar a vida toda evitando sofrimento, também acabará evitando o prazer que a vida oferece. Há milhares de tesouros guardados em lugares onde precisamos ir para descobri-los. Há tesouros guardados numa praia deserta, numa noite estrelada, numa viagem inesperada, num salto de asa delta. O importante é ir ao encontro deles, ainda que isso exija uma boa dose de coragem e desprendimento. Não procure o sofrimento, mas, se ele fizer parte da conquista, enfrente-o e supere-o. Arrisque, ouse, avance na vida. Ela é uma aventura gratificante para quem tem coragem de arriscar. E lembre-se sempre, por pior que seja o dia de hoje, sempre existe um amanhã.